Olá pessoal, sejam bem-vindos à oitava e última aula dessa série sobre modelagem de águas subterrâneas. Eu sou o professor Murilo César Lucas, da Universidade Estadual de Campinas. Então vamos para o Model Muse. Nas outras 7 videoaulas, nós já definimos tudo que é preciso para fazer a simulação, desde a malha de diferenças finitas, até as condições de contorno. Então, definimos condições de contorno, malha, condições iniciais. Lembrando que aqui nesse modelo a gente tem duas condições de contorno. Uma condição de primeiro tipo, ou de Dirichlet, que está definida bem aqui nessa célula, no exultório da bacia, com o valor de 630 metros. Essa é a carga hidráulica para o aquífero que eu estou definindo aqui. E nós temos uma condição de terceiro tipo, condição de Cauchy, definida para os rios, onde a interação rio-aquífero depende das variações de carga hidráulica que vão acontecer ao longo da simulação em regime transiente. Para todas as células que definem o contorno da bacia, que fazem limite com a bacia, a gente tem uma condição de segundo tipo, uma condição de fluxo nulo. Então, para todo o restante, a gente está definindo que não entra e nem sai água da bacia, tá? As alterações de entrada e de saída de água podem acontecer exclusivamente por aqui, onde está essa célula com a condição de contorno de primeiro tipo. Fora, claro, as trocas de água entre o rio e o aquífero, que também são possíveis de acontecer durante a simulação. Então, nós vamos aqui nessa opção chamada Run Mod Flow, aqui. Ela também pode ser utilizada em alguma outra região desse painel. Eu não me recordo de cabeça onde fica, mas talvez exista essa opção por aqui. Eu estou bem habituado a utilizar esse botão aqui mesmo, que é um botão de play. Então eu vou clicar, ele vai pedir para eu salvar novamente o projeto. Agora ele vai salvar com uma outra extensão, que é .nan. Então ele vai salvar esses input files, todos esses arquivos de entrada que a gente definiu. Vou salvar como projeto. E ele vai começar as simulações em cada passo de tempo. Lembrando que aqui eu defini 10 passos de tempo, onde cada passo de tempo tem um comprimento máximo de 10 dias. O que é bacana do Model Muse é que ele tem uma legenda com essas feições, essas caras aqui, né, esses rostos. E aqui no caso a legenda está indicando que está tudo ok, porque a cara está de contente e a cor está verde. Então, poderia não ser o caso. Se a gente tivesse feito alguma coisa errada ou faltado alguma informação no processo de modelagem, ele poderia ou dar um erro e ou um warning, que é um aviso. Então, no caso aqui, erros não tem. Quando aparece algum erro, a cor muda para amarelo ou vermelho, e a feição do rosto aqui sai de contente para quase contente ou não contente. Então aqui nós temos a porcentagem de discrepância. Isso aqui basicamente a gente pode entender como o erro, falando de uma maneira bem simples, mas se estiver próximo de zero, tá ok. Então os erros do balanço estão pequenos. Isso a gente pode ver para cada passo de tempo. Então eu vou fechar. Ele vai abrir duas telas, dois arquivos de texto. Esse. Eu vou fechar. E vai abrir um outro arquivo, que é esse projeto.lst, onde aqui nós temos resultados a cada passo de tempo da simulação. Resultados, por exemplo, de carga hidráulica. Então a gente tem cargas hidráulicas iniciais ao longo de toda a simulação. Depois, a cada passo de tempo, a gente vai tendo valores diferentes de carga hidráulica.
Existem valores que são valores resumidos. Perceba que esse arquivo é bem extenso. Novamente, como eu disse para vocês antes, essa é uma aula de graduação, onde o objetivo principal é nós termos um primeiro contato com a técnica de modelagem de escoamento de águas subterrâneas. Então, eu não vou me aprofundar em tudo que está aqui. Ok, vou fechar. Ele está mandando eu pressionar qualquer tecla para continuar. Antes de fazer isso, a gente poderia ter analisado com mais calma aquele arquivo texto, ver os resultados. E nada aconteceu na tela. Então, para a gente visualizar os resultados, precisamos clicar aqui, ó, Import and Display Model Results, que é esse ícone colorido, bem do lado do botão de Run. Então, eu vou clicar e ele vai pedir para salvar um arquivo. Eu vou deixar com esse nome de projeto. Salvar não, abrir, perdão. E aqui existe a opção de abrir os resultados da simulação em cada passo de tempo. Então, perceba aqui que é aquela simulação número 1, que a gente atribuiu nas outras videoaulas, é o nome 1 para essa simulação. Aqui nós temos os passos de tempo de 1 a 10, conforme eu também já mencionei. E aqui os tempos totais, até 100 dias. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou apenas visualizar o resultado no último passo de tempo, ou seja, no dia número 100, conforme está ticado aqui. A gente pode ver os resultados, visualizar eles, de duas maneiras. Como sendo um grid de cores, ou seja, os valores na malha, colorindo a malha, valores de carga hidráulica, ou como contornos, ou seja, como um mapa de nível freático, linhas equipotenciais. Eu vou clicar em Color Grid, que eu acho que é o que mais vai chamar a atenção de vocês nesse momento. Ok. E vamos aguardar. Pronto. Depois de alguns segundos, a gente consegue visualizar então os resultados de carga hidráulica. Eu vou mudar um pouco essa rampa de cores, clicando aqui em Data Visualization. Continuo na opção Color Grid, só que aqui eu me certifico que eu estou dentro de Datasets, Optional, Model Results, e eu vou aqui em Water Table. Water Table P1S10. E agora eu vou mudar a rampa de cores. Vou colocar de azul até vermelho. E vamos clicar em aplicar. Pronto. Agora eu consigo, passando o mouse, visualizar ali no rodapé do software os valores de carga hidráulica. Para ver um pouco melhor, eu vou esconder a minha grade, vou esconder a minha malha de diferenças finitas. Então, eu vou pedir para ele mostrar só o contorno da bacia. Show Exterior. Aí. Então, nessa região em cor azul, a gente tem as menores cargas hidráulicas. Na região em vermelho, a gente tem as maiores cargas hidráulicas. E na região em laranja, cargas hidráulicas intermediárias. Eu não vou me aprofundar muito na discussão, porque eu quero que vocês façam isso para a discussão dos resultados. Mas eu vou mostrar agora uma outra forma de visualizar, que é na forma de linhas equipotenciais. Então, de novo, eu vou na opção aqui de Import and Display Model Results. Vou clicar em Abrir. E dessa vez, eu vou selecionar Contour Grid. Aqui. E vou visualizar somente o último passo de tempo, o resultado do último passo de tempo. Clique em OK. Aqui já aconteceu comigo de, quando a gente sobrescrever resultados que já foram visualizados, ele dá um erro e não mostrar nada. Já aconteceu comigo, não sei se é comum. Então, eu recomendo que você utilize Create New Datasets. É o que eu vou fazer agora para não correr esse risco. Vamos aguardar um pouco.
E agora observem que os resultados são mostrados em termos de linhas equipotenciais, linhas de mesmo nível freático. A gente poderia mudar também a cor dessas linhas, ou para ver um pouco melhor, eu posso ir aqui na janela de visualização e deixar essa opção None. Não vou selecionar nada, não quero visualizar nada no fundo, nas células, no grid. Vou aplicar. De modo que eu possa visualizar a cor branca no fundo. Isso só para facilitar a visualização. Então depois com calma vocês podem observar as linhas equipotenciais que foram simuladas, ou seja, a carga hidráulica no aquífero simulada. Espero que vocês tenham gostado dessa série de modelagem hidrológica de águas subterrâneas. Vocês podem explorar outras funcionalidades desse software e percebam que, apesar de ser um software gratuito, ele opera com uma boa facilidade e também você pode exportar esses resultados, que é algo que eu posso até mostrar nesse momento para vocês. Então, para isso a gente vai em File, Export. Tem várias opções para exportar, eu vou mostrar apenas uma aqui. Shapefile, e eu vou exportar o Contours to Shapefile, os contornos para Shapefile. Então a gente exportaria as linhas equipotenciais. Poderia exportar as células, o grid? Poderia. Basta ir aqui em Grid Data to Shapefile. Aí a gente exportaria aquele primeiro resultado que foi mostrado colorindo as células do nosso modelo. Mas eu vou exportar os contornos. Ele vai exportar isso como um arquivo Shapefile. Eu vou salvar aqui como contorno resultado. Salvar. E aí se eu for lá na pasta, ele deve ter salvo aqui. Aqui, contorno resultado. Lembre-se que vocês precisam pegar o arquivo Shapefile e os seus auxiliares. Eu vou colar numa... Eu vou deixar aqui mesmo. E eu vou tentar abrir isso no QGIS. Então, estou abrindo o QGIS. Vou abrir uma camada vetorial. E vamos abrir o arquivo Shapefile, esse de contornos. Você pode adicionar. Feche, close. E vou remover aqui alguns layers. Por exemplo, meu modelo digital de elevação. E notem que a gente consegue então visualizar as linhas equipotenciais da simulação. Se você clicar com o botão direito do mouse, propriedades, é possível alterar a rampa de cores. Basta ir em simbologia. Em vez de símbolo simples, a gente pode tentar colocar talvez um categorizado, com cores que vão branco, azul. E aqui o valor, vou selecionar as cargas hidráulicas, que foi o que eu exportei. E agora eu vou dar um aplicar. Ele não mudou muito. Deixo aí para depois vocês colocarem outras opções para melhorar essa cor do contorno. Mas é isso, pessoal. Se vocês também observarem, clicando com o botão direito, abrir tabela de atributos, aqui a gente vai ter os valores de nível freático do aquífero. Então veja aqui o arquivo Shapefile, ele não é só as linhas, né? Não contém só as linhas, mas sim os valores de cada uma das linhas. Então se eu clicar aqui, por exemplo, possivelmente eu vou ver
uma linha aí com potencial próximo do divisor da bacia, porque tem um valor de 792 metros. Aqui em cima, por exemplo. Eu mexi de novo naquela opção, pessoal, para mudar as cores das linhas. Então, veja que agora funcionou muito bem. Então, eu fui aqui em propriedades. Acredito que aquela hora ele não tenha funcionado, porque eu não esperei o tempo suficiente, está um pouco lento a minha máquina. Mas aqui eu fui em categorizado. Aqui em gradiente de cores eu escolhi a tipo turbo, essa que vai de azul até vermelho. Cliquei em classificar, cliquei em aplicar, ok. E aí a gente pode também apresentar os rótulos para que visualize o valor das cargas hidráulicas. Então vou clicar em propriedades, rótulos. Aqui está sem rótulos, eu vou colocar rótulos individuais. De fato está um pouco lenta a minha máquina. Vou colocar aplicar. E ele está mostrando agora os valores de carga hidráulica, nesse caso de nível freático na nossa área. Vou colocar um buffer aqui e mascarar usando essa opção de ativar máscara. Assim ele faz uma espécie de definição melhor no valor. Aqui no meu ele não está aparecendo ainda, mas talvez no de vocês apareça. Vamos dar OK. E agora vocês podem discutir os resultados. Observem o que acontece aqui onde eu coloquei a condição de primeiro tipo, com carga hidráulica de 630 metros. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom.